Oi, pessoal. Esse é o nosso segundo podcast sobre liderança, comportamento e mundo virtual. Para quem não escutou, ou só relembrando quem escutou o primeiro podcast, a gente abordou aí algumas coisas voltadas a competências, atitudes das pesquisas mais recentes aí que vêm do mundo presencial, mas que se aplicam também para o mundo virtual. Então nós falamos sobre a WGSN LinkedIn, uma pesquisa chamada O Futuro do Trabalho. Falamos também sobre a Global Human Trends Capital da Deloitte, que é uma pesquisa que é feita desde 2011, e eu trouxe também as competências e as atitudes aí do Fórum Econômico Mundial, que são aí, vamos dizer, o que tem de mais contemporâneo em termos de liderança. Nesse nosso podcast, nós vamos começar então a pensar algumas desses comportamentos e destas atitudes que são importantes para o líder, tanto no presencial quanto no virtual, mas que agora elas, vamos dizer assim, ganham força com toda essa mudança que está ocorrendo e esse caminho aí para a liderança num mundo mais remoto, num mundo mais virtual. Nós, um pouquinho mais para frente, vamos conversar sobre isso. Então eu pensei aqui 7 para a gente conversar, que para mim são bem importantes, e aí nós vamos depois entender como é que a gente faz o shift, ou talvez não fosse o shift não, a mudança, mas como é que a gente olha para essas competências, essas atitudes no relacionamento virtual. Bom, a primeira delas é o autoconhecimento. Mais do que nunca, nós líderes, e eu diria todos os profissionais, precisamos investir no nosso autoconhecimento. Né? Tem uma frase que diz assim: eu não consigo levar ninguém para um lugar que eu nunca fui. Então, como cada vez mais as disciplinas socioemocionais vão ser importantes para nós, nos conhecermos é uma parcela fundamental no desenvolvimento. O que quer dizer isso? Né? A gente tem que investir em entendermos as nossas emoções, como é que a gente funciona, como é que nós impactamos os outros, como é que nós impactamos os times, como é que as pessoas nos impactam, como é que os times nos impactam. Isso vai nos ajudar muito a partir daí a, vamos dizer assim, a gente poder navegar nesse novo mundo socioemocional, porque a gente vai ter que ajudar a nós mesmos e as pessoas nesse desenvolvimento. O segundo ponto, que para mim é bem importante, tem a ver com a escuta. Nós vamos depois entrar um pouco mais na escuta, mas o Otto Scharmer, no livro Teoria U, ele fala sobre 3 níveis de escuta. O nível de escuta de download, o nível de escuta ativa e o nível de escuta generativa. A escuta de download seria aquela escuta onde o outro está falando e eu tento simplesmente corroborar algo que eu acredito e que eu já sei. Né? Então é quase como se eu fizesse um download do que eu quero para o que eu estou escutando. A escuta ativa, que é um termo que é muito usado no coaching e também usado em geral na psicologia, e que para mim é realmente bem importante, é exatamente quando eu escuto o outro, mas escuto o outro de uma posição diferente da minha, onde eu estou aberto, a partir da compaixão, e já já nós vamos falar sobre isso, a escutar o melhor que ele tem para trazer. E a escuta generativa, depois vale quem quiser aprofundar, dar uma olhadinha, ela trata de eu escutar o outro podendo pensar no que tem de melhor para ele no futuro a partir dele. É uma escuta que a gente fala com a mente e com o coração. É uma escuta bem profunda, é uma escuta que para mim depende de outras coisas, mas vale a pena vocês darem uma olhada. Mas enfim, no geral, a escuta é uma outra competência, habilidade muito importante. E ela vem junto com a capacidade, habilidade de presença, de foco, que muita gente aí chama de mindfulness, que já não é novo, mas a gente vem trabalhando. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A terceira, ela tem a ver com empatia. Eu gosto a palavra empatia é bem legal, mas eu gosto também do termo compaixão, porque a gente fala, né, empatia, tu te colocar no sapato dos outros, né? E nem sempre é possível tu te colocar no sapato dos outros, porque se tu não viveu aquilo que a pessoa viveu, tu não consegue te colocar exatamente na mesma situação dela. O termo compaixão, que muita gente já lia com budismo e etc., que não é só isso, né? É claro que o budismo trata da compaixão, ou confunde com paternalismo, alguma coisa assim, não tem nada a ver com isso. O termo compaixão, ele trata
de uma atitude que é eu acolher a situação do outro, respeitar, então acolher e respeitar, e a partir daí poder me relacionar com o outro. É quase o conceito da empatia, mas tem a ver com acolhimento, ou seja, eu não preciso necessariamente viver a situação que o outro vive ou viveu para acolher a situação. Tem um autor, que não me ocorre o nome agora, que ele fala no livro dele, que ele diz assim, pô, imagina se o terapeuta, né, numa terapia, ele tem uma pessoa muito triste, ele tivesse que ficar triste, chorar junto com a outra pessoa e sentir a dor da outra pessoa. Os terapeutas iriam enlouquecer. Na verdade, o terapeuta ele precisa acolher aquele sentimento e ajudar a pessoa a partir daí. Bem, o quarto ponto é inteligência emocional, tem a ver com autoconhecimento, que a gente já conversou, que é a nossa habilidade de usar as nossas emoções, né? De primeiro perceber as emoções em nós e nos outros e usar isto inteligentemente. Né? Não há emoção certa ou emoção errada, emoção é emoção. A inteligência emocional é exatamente a habilidade do líder, das pessoas, de trabalhar com as emoções. O quarto ponto, eu comentei no primeiro podcast, tem a ver com a aprendizagem, que é a nossa habilidade de aprender em múltiplas plataformas e aprender sobre múltiplas disciplinas. A gente vem de um mundo em que a gente aprende só uma determinada área, uma determinada, vamos dizer assim, caminho, e agora não dá mais. Para a gente sobreviver e até ativar o nosso cérebro inovador, a gente tem que ter uma aprendizagem multifuncional ou interfuncional. A penúltima, não menos importante, porque não há uma ordem aqui, tem a ver com a leitura de cenário, que é exatamente a habilidade e a capacidade que nós desenvolvemos de ler o cenário do outro, ou ler um cenário. Por que isso é importante? Porque já estudos dos antropólogos falam sobre o egocentrismo, que é exatamente o que é uma reação ou uma ação egocêntrica, é quando eu me relaciono com o outro a partir da minha cultura. Tá? E isso é uma tendência, nós brasileiros somos um povo egocêntrico. Sempre faço a brincadeira que eu digo assim, pergunta para um grupo assim, de que lado do carro dirige o britânico, e aí a resposta, claro, nem sempre, mas muitas vezes acontece da resposta vir do lado errado. Tá? Essa é uma visão egocêntrica, ou seja, o lado que eu dirijo o carro é o correto, o lado que se dirige na Irlanda ou na Inglaterra é o lado errado. Bom, esse fenômeno do egocentrismo também causa um efeito na leitura de cenário. Então a gente costuma buscar automaticamente um relacionamento com outras pessoas a partir do nosso cenário, o que está ok. O nosso cenário é importante, ele tem que ser levado em consideração. Mas quando a gente fala em liderança, quando a gente fala em relacionamento, é muito importante a gente considerar o cenário do outro, até porque nós podemos ajudar o outro no cenário dele e não necessariamente no nosso cenário. As nossas experiências, as nossas vivências são coisas importantes? Claro que são, elas construíram a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, e a gente jamais pode desconsiderá-las. Mas, quando a gente vai ajudar o outro, quando a gente vai trabalhar desenvolvimento do outro, carreira do outro, o cenário dele ou dela é muito mais importante do que o meu cenário. A minha capacidade de ler esse cenário e interagir com o cenário do outro vai estar diretamente relacionado ao resultado do nosso relacionamento. E eu vou extrapolar, isso vale também para a habilidade de ler cenários. Tá? No cenário mundial, o cenário, vamos dizer, do país, o cenário da cidade, o cenário do estado, o cenário da minha empresa, e lembrando que dentro desses cenários tem cultura, tem sociedade, tem comunidade. E por fim, eu não vou entrar muito a fundo, é a habilidade e a capacidade de perguntar. Nós vamos falar mais à frente sobre isso, porque a habilidade e a capacidade de perguntar tem muito a ver com uma cultura de dar respostas. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, eu vou fechar esse podcast aqui, e com isso a gente meio que fechou aí esse papo sobre liderança, competências, atitudes, entre o que as pesquisas trazem e o que eu acho que são, vamos dizer assim, áreas para olhar. Enfim, num resumo, nós não podemos esquecer, então, que junto com tudo isso, a gente tem que ter respeito, humildade,
Vulnerabilidade, eu acho que vocês, se não ouviram ou não leram, vale escutar a Brené Brown falando sobre o poder da vulnerabilidade. Inclusive, ela tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Então, respeito, humildade, vulnerabilidade, ajuda genuína, quer dizer assim, isso chama-se orientação para servir, e a preocupação efetiva com o outro, que a gente pode chamar de senso de comunidade. Se a gente trabalhar estas áreas, parece simples, mas não é, a gente consegue fazer esse movimento aí de ser um líder efetivo, ou como muitos chamam, líder servidor, inspirador, evolucionário, os diversos nomes que tem aí, mas líder é líder. No nosso próximo podcast, agora a gente vai começar a entrar no mundo virtual e vai começar a entrar na neurociência. Nos encontramos em breve aí no terceiro podcast sobre liderança, comportamento e mundo virtual.